Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, você vai ver nesse vídeo, né, o que vai mudar na Previdência, tá certo? Vai ter bastante mudança para 2023, né, com a posse do governo Lula, né? Então já faço um convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo para você ficar bem informado e bem informado. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza e é super rápido. Se inscrever no nosso canal, tá certo? Assim você ajuda a crescer o nosso canal. Se deixar seu like, melhor ainda, tá certo? Então agradeço a colaboração de todos. Pessoal, em discurso na posse no domingo, né, no Congresso Nacional, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele listou uma série de prioridades e promessas para o seu governo. Entre as promessas estão discutir uma nova legislação trabalhista, zerar as filas do INSS, revogar os decretos sobre armas do ex-presidente, tá certo? E encerrar o teto de gastos. Lei trabalhista. Vamos dialogar de forma tripartite, governos, centrais sindicais e empresariais, sobre a nova legislação trabalhista. Garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje, afirmou o governo Lula, tá certo? Filas do INSS. Estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonha da fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição, afirmou o governo Lula. Salário mínimo. Ainda segundo o presidente, o governo vai retomar a política de valorização permanente do salário mínimo. Reforma da Previdência. O governo Lula quer mudar pensão por morte e aposentadoria por invalidez. A ideia é alterar as regras de cálculo para aumentar os vencimentos, o que pode reduzir a economia prevista com a reforma nos próximos anos. O grupo de trabalho que cuida do tema elegeu 2 pontos para serem revistos: pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Com as duas mudanças aprovadas, o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o valor desses benefícios deixou de ser integral. A ideia do novo governo é mudar as regras de cálculo para aumentar os vencimentos, o que pode reduzir a economia prevista com a reforma nos próximos anos. Segundo integrantes do grupo temático de Previdência, a intenção é que a pensão por morte, hoje equivalente a 50% do valor do benefício, mais 10%, né, por dependente, suba para algo em torno de 70% e 80%. Né? O percentual dos dependentes seria mantido. Já a aposentadoria por invalidez voltaria a ser paga em valor integral. Atualmente, o benefício corresponde a 60% da média das contribuições, mais 2% a cada ano que exceder a 15 anos de contribuição. Nos dois casos, né, os benefícios não podem receber valor inferior ao salário mínimo, já de acordo com as regras atuais. Então, a revisão dos cálculos desses benefícios faz parte de um relatório sobre a Previdência, que trará ações previstas para os primeiros 100 dias do futuro governo. Realmente, nessa revisão de 2019, a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez foram muito prejudicados e atualmente são muito prejudicados. Então, o governo vai tentar reverter essa situação. Concurso para servidor. Também constarão no documento medidas para melhorar a gestão do regime de aposentadoria, como reduzir as filas nas agências do INSS. Entre as propostas estarão a realização de concurso para contratação de 1.000 novos servidores e atualização do sistema. As medidas que o governo eleito quer mudar teriam impacto retroativo, segundo o rascunho que está sendo elaborado. Ou seja, pensões e aposentadoria por invalidez concedidas a partir do início da vigência da reforma, em 13 de novembro de 2019, seriam recalculadas, explicou um técnico do grupo de trabalho. Essa informação ela é muito importante, tá? As medidas que o governo eleito quer mudar teriam impacto retroativo, segundo o rascunho que está sendo elaborado. Ou seja, pensões e aposentadorias por invalidez concedidas a partir da vigência da reforma, né, que foi a partir de 13 de novembro de 2019, elas seriam recalculadas, explicou um técnico do grupo de trabalho. No valor, no entanto, só valeria a partir da aprovação da medida. Não haveria o pagamento retroativo da diferença entre o antigo valor e o novo. Mas já é uma grande diferença. Só o fato de poder recalcular, né, essas aposentadorias que foram
concedidas a partir do dia 13 de novembro de 2019, já vai dar um grande alento às pessoas, né, que começaram a receber esses benefícios a partir de 13 de novembro de 2019. Um dos motivos alegados por integrantes do grupo técnico para revisar os dois pontos é que a reforma prejudicou os mais pobres, sobretudo aposentados e pensionistas do INSS. Diz ainda que a regra de cálculo do auxílio-doença, que corresponde a 91% da média das contribuições, permaneceu mais vantajosa e, por isso, seria necessário mexer nas normas da aposentadoria por invalidez e da pensão, né? As mudanças no regime da aposentadoria, que começaram a ser discutidas no governo Michel Temer, foram uma das reformas mais importantes da gestão Bolsonaro, do ponto de vista de contas públicas. A economia projetada em 10 anos é de 800 bilhões. Desse total, 78,6 bilhões viriam das alterações nas regras da aposentadoria por invalidez. Já as mudanças na pensão por morte corresponderiam, por 101,1 bilhões no INSS e por 11,2 bilhões no regime dos funcionários públicos federais. Com os ajustes propostos pelo novo governo, essa economia de 191 bilhões, o que representa 23,8% do valor projetado em uma década, corre o risco de não concretizar. Entretanto, não é possível calcular o impacto exato, pois depende da proposta final que será aprovada. Então, como nós vimos aqui, essa economia toda, calculada pelo governo anterior, de 800 bilhões, seria em cima das novas regras para obter a aposentadoria, a pensão por morte. Com certeza, os trabalhadores foram muito prejudicados, por isso que ele estava calculando essa economia toda. E pelo que nós estamos vendo, o futuro governo vai tentar reverter. Então agora eu vou apresentar para vocês uma entrevista, que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele deu para a Folha de São Paulo, e o Estadão, tá certo? O Carlos Lupe é nascido em Campinas, São Paulo. Ele ajudou o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, a fundar o PDT em 1980. Ele assumiu a presidência do partido pela primeira vez em 2004. Em 2007, ele foi convidado por Lula para assumir o Ministério do Trabalho e Emprego e ficou no cargo até 2011, sobre o governo Dilma. Continua achando um absurdo a questão das mulheres. O trabalho da mulher é dupla jornada e a Previdência não considera, só vale o que ela contribui. Se tem dupla jornada, não pode ter uma tabela de data limitada. O futuro ministro da Previdência, quer dizer, o atual, Carlos Lupe, ele criticou pontos da reforma da Previdência formulada pelo governo anterior, do governo Jair Bolsonaro, e aprovada pelo Congresso em 2019. Ele afirma que quer discutir o tema com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Lupe, que é presidente do PDT, ele pondera não ter estudado o tema com profundidade, mas avalia haver absurdos na reforma aprovada, sobretudo no que diz respeito à idade mínima para as mulheres se aposentarem. Ele defende uma flexibilização conforme a região do país. Tem que ter 60 anos de idade para se aposentar. Por que 60 anos de idade? Então eu acho que tem que pensar em regionalizar. A realidade do Nordeste é uma, a realidade do Sudeste é outra. Ele afirmou à Folha de São Paulo. O futuro chefe da Previdência ainda afirmou que foi encarregado de acabar com a fila do INSS. Então a primeira missão que o Lula lhe deu foi acabar com a fila. Então agora nós vemos alguns trechos da entrevista, tá certo? Pergunta: o senhor foi nomeado há poucos dias da posse. Já tem uma lista de prioridade? Carlos Lupe responde: a Previdência está sucateada. Esses últimos 4 anos para o trabalhador foram só de perdas de direitos. A reforma criou uma série de obstáculos, inclusive invertendo um processo constitucional que diz que o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, o trabalhador é que tem que provar que contribuiu com a Previdência, não o empregador. Quais serão suas prioridades como ministro? Estou pedindo para o jurídico ele estudar para ver se a gente consegue fazer convênios com os estados e municípios para ajudarem em mutirão para evitar a fila do INSS. Porque o estado e o município ele já tem pessoal, mas às vezes falta um chefe, porque tem poucos quadros no INSS. Uma pessoa do INSS para chefiar uma parte burocrática
na prefeitura e estado, onde a gente conseguir. Isto é uma ideia que eu tive e que já fiz em outros momentos como ministro do Trabalho. Essa questão é a principal, é a mais quente. Outra tarefa é separar o que é aposentadoria, o que é pensão, o que é o BPC, que é o benefício da prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Então são três realidades diferentes. Tem que entrar no benefício da prestação continuada para ver que tipo de acidente de trabalho precisa receber aquele auxílio-doença. Tem que ver a possibilidade com o Estado e município de fazer os hospitais públicos terem sempre alguém do Ministério acompanhando. Então, são coisas que ainda estão em estudo, estou pensando, porque minha tarefa é acabar com a fila. Isso é algo que pode ser revisto? Na primeira etapa, estamos começando o levantamento e a primeira missão que o Lula me deu é acabar com a fila da Previdência. E aí vocês têm que colocar a devida precaução de eu não ter ainda conhecimento. Eu não fui ainda nem ao Ministério. Aliás, não tem ainda onde ir, porque o Ministério foi juntado, foi dividido. Tem um projeto de terceirização do atendimento nas agências, isso poderia ser um caminho? Pode ser, eu vou fortalecer. O que a gente puder fazer para melhorar o atendimento é bom. Minha impressão inicial, sem examinar, é que um grande pacto federativo resolve isso rapidamente, 80% dos casos. Você já decidiu quem vai compor a equipe do DataPrev do INSS? Ainda não, porque ainda não tenho estrutura nomeada. Só a partir do dia 1º, né, porque o presidente vai assinar. O vice-presidente Alckmin vai me mandar o que foi feito dos estudos, aí depois a gente começa a ver. Eu sei que tanto que o INSS quanto a DataPrev, então, são exclusivos de funcionários, né? Com raras exceções, tem um chefe aqui e um presidente acolá. Então tem concurso parado, tem que chamar gente de concurso, né? Então faz muitos anos que não foram chamados, o que não falta é trabalho. E é o maior desafio de minha vida que vou enfrentar. O senhor falou de uma coisa que poderia ser revista na reforma da Previdência. Tem mais pontos? Não estudei com profundidade ainda esse tema. Veja alguns absurdos. Continuo achando, por exemplo, um absurdo a questão das mulheres. O trabalho da mulher é dupla jornada e a Previdência não considera, só vale o que ela contribuiu. Se ela tem dupla jornada, ela não pode ter uma tabela de data limitada como tem hoje. Tem que ter 60 anos de idade para se aposentar. Por que 60 anos de idade? Tem que pensar em regionalizar. A realidade do Nordeste, ela é uma realidade, né? E a realidade do Sudeste é outra. Não seria extinguir a idade mínima, mas flexibilizar conforme a região? Conforme a região. Mas isso é uma coisa que eu ainda não tenho profundidade. Tenho que estudar. Acho que hoje as mulheres são sobrecarregadas nesse ponto da Previdência e você tem muita dificuldade de comprovar. O senhor ainda vai analisar, depois vai bater o martelo com quem? Tem que falar com a Fazenda, com o planejamento e ver o dinheiro que tem. Isso é governo, não é só o ministro da Previdência, com o Congresso Nacional também. Algumas coisas precisam um novo projeto, mas já fui deputado. A maior dificuldade que eu vi na minha vida até hoje é deputado votar contra benefício. Voltando para o tamanho da fila, no período recente, a de requerimento inicial até deu uma caída. Deu 1,6 milhões para 1,3 milhões. Em outubro parece que baixou de 1 milhão. Não, ela nunca baixou de 1 milhão. Isso é fato, não é fake. Está em 1,3 milhão. Tem que somar. Uma coisa é a aposentadoria, outra é a pensão. E o BPC é a maior parte porque exige uma série de aferimentos. Sou beneficiário da Previdência, tenho que ter um cadastro único. Para quê? Para eu ter direito a desconto na passagem de ônibus. Gratuidade na passagem de metrô. Porque eu não crio uma carteira, vou criar uma carteira nacional dos aposentados. Seria uma integração do Cadastro Nacional de Informações Sociais com o Cadastro Único? Também pode, são 35 milhões de brasileiros que têm algum benefício na Previdência Social, porque isso não fica com um número só. Governos anteriores fizeram vários pente finos. Essa política ela vai continuar? Primeiro, tem que dar transparência aos dados da Previdência. Quem tem medo de dar transparência
é que está escondendo alguma coisa errada. O Estado não pode ver o aposentado e pensionista como um peso para o Estado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com todas essas informações e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.